para todos os públicos. Olá, minha gente, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula com o projeto Escola em Minha Casa, projeto de vidas, uma ação da Prefeitura de Rosário e aí em parceria com a Secretaria de Educação, com os professores, escolas, família e todos aqueles que estão envolvidos nesse processo de educação. Estamos passando por momentos difíceis, mas as oportunidades estão chegando a todo momento e nós vamos aproveitar e com elas nós vamos começar mais uma aula. E eu quero lembrar vocês que vocês podem estar assistindo essa aula pelo YouTube, pelo Face, pela TV Rosário e aí acompanhando quantas vezes vocês acharem necessário e quiserem para estar acompanhando o conteúdo. Legal? Então nós vamos trabalhar a língua portuguesa, como nós estamos trabalhando há alguns dias. Meu nome é Akiane Cristina, a gente está aqui com o 8º e o 9º ano, trabalhando aqui os conteúdos de língua portuguesa. E hoje nós vamos trabalhar a transitividade verbal 2. Na semana passada a gente viu o transitivo direto, né, o verbo transitivo direto. Hoje nós iremos ver uma revisão bem leve e vamos entrar para o transitivo indireto e para o transitivo direto e indireto. Poxa, professora, mas é tanto conteúdo, sim, mas dá tempo de nós olharmos, dá tempo de rever e dá tempo de entender. Na semana passada, nós vimos que há 2 tipos de verbos, os verbos significativos e os verbos de ligação. E a gente parou nos significativos, que são os verbos intransitivos, que nós vamos dar uma olhadinha hoje, bem rápido, porque ele é bem fácil de ser compreendido, e também trabalhamos os verbos transitivos. Na aula passada, nós vimos os transitivos, que eles não possuem sentido completo, precisam de complementos, ora com preposição, ora sem preposição. E aí a gente viu também que eles podem ser direto, indireto, direto e indireto. E aqui nós vamos fazer só uma breve revisão do que é o verbo transitivo direto. A gente viu na semana passada, olha só. Verbo transitivo direto é aquele que precisa de complemento, porém não exige o uso de preposição. Lembra que eu coloquei para vocês revisarem o que era preposição, ver aí o sentido delas, o emprego? Pois é, porque nós vamos precisar muito de reconhecer quando as preposições são necessárias na oração. E aqui nós vimos o verbo transitivo direto, que eu disse para vocês, eu quero. E aí o que eu quero? Eu quero água, ou então eu quero beber água. O verbo transitivo direto, ele sempre vai fazer a pergunta o que ou quem. E aí nós vamos entrar agora para a nossa aula, tá? Transitivo indireto, porque o direto nós já vimos, até exercitamos brevemente, mas agora nós vamos ver aqui o restante dos verbos transitivos. E aqui eu tenho o verbo transitivo indireto. Esse prefixo in, ele já me dá negação, ou seja, ele não é direto. Por quê, professora? Porque esse verbo, ele precisa de um complemento e ele exige o uso de preposição. Como assim? Olha só esse exemplo aí. Eu não gosto. Olha essa pergunta. Com certeza, a oração está incompleta. O verbo precisa de um complemento. E que pergunta eu farei para ele? Olha só, eu não gosto de contas de matemática. E se você observar ali, ó, eu não gosto de quê? Vem a resposta, de contas de matemática. Você percebe que ali o uso da preposição é essencial para unir a oração. Por isso que esse verbo, quando chega nele, ele para. Porque ele precisa de uma ponte. E essa ponte é a preposição, que vai ligar uma oração à outra e vai complementar o sentido do verbo transitivo indireto, ok? Vamos passar aqui. Eu poderia falar com seu chefe, o senhor está falando com o próprio. Em que posso ser útil? E aí nós vamos analisar. Eu poderia falar, lembrando, gente, que nós temos também as locuções verbais. Professor, o que é locução verbal? É a junção de um verbo auxiliar com um verbo principal,
que vai ter o mesmo sentido de um único verbo. Então, aqui nós temos uma locução verbal. Eu poderia falar, e aí surge a pergunta, com quem? E aí eu faço essa pergunta pro verbo, para a locução verbal. Com quem eu poderia falar? E aí vem a resposta junto com uma preposição. A preposição, ela vai introduzir essa resposta, que vai ser o quê? Com seu chefe. E nós vamos ver que a preposiçãozinha com, ela vai ligar, ela vai estabelecer o sentido completo do verbo, trazendo aí o complemento final, que é com seu chefe. Beleza? Vocês podem estar olhando essa aula quantas vezes vocês quiserem, podem baixar no YouTube, pode aí acompanhar pelas redes sociais, vocês podem estar revendo quantas vezes forem necessárias para que vocês consigam memorizar o conteúdo, tá? E as dicas. Aqui eu trouxe algumas dicas para a gente entender. Eu fiz esse macete para ficar mais compreensível. Vamos entender o seguinte: o verbo transitivo direto. Vamos dizer que a Magali, ela seja o verbo transitivo direto. Olha só, ela tá correndo, a Magali, ela é faminta e ela quer aquela maçã. Ela tá morrendo de fome, mas não tem nada obstruindo o caminho entre a Magali e a maçã. Vamos entender que a maçã, ela é o complemento sem preposição. E aí, olha o que acontece. Eu quero maçã. Direto, depois do verbo, vem logo o complemento maçã. Então, você vê que não tem nenhum obstáculo entre a Magali e a maçã. Foi direto. A oração, ela tem um verbo transitivo direto. Aí, eu trouxe para você também o verbo transitivo indireto. Olha, isso aqui é um macete bem fácil. Você pode estar tirando foto, anotando no seu caderno, registrando essa aula, para depois revisar e memorizar as dicas que estão sendo colocadas aqui. Tudo bem, o verbo transitivo indireto, eu vou entender agora que a Magali, ela é o verbo transitivo indireto. Por quê? Porque eu tenho aqui um complemento que ele precisa de preposição. E essa preposição eu vou dizer que é a Mônica. E a Magali vinha aqui no primeiro momento correndo, ela não encontrou nenhum obstáculo, passou direto. Verbo transitivo direto foi direto para o seu complemento, né? Que é a maçã. Mas quando chega no verbo transitivo indireto, houve ali um obstáculo entre o verbo e o seu complemento. Esse obstáculo nós vamos entender que é a preposição, porque o verbo transitivo indireto, ele precisa desse elo, que é a preposição, para complementar o seu sentido, ok? Então, nós temos aqui esse gráficozinho para entender que o verbo transitivo, ele tem um esquema que ele vai direto sem preposição. Já o verbo transitivo indireto, nós temos o esquema que perpassa pela preposição, ele não pode ir direto. Então, olha aqui, eu preciso da maçã. E nós temos aqui, o complemento do verbo unido pela preposição da. Certo, gente? Vocês podem estar depois revendo essa aula, esse macete, que vai ficar bem melhor para vocês compreenderem. Então, vamos lá. Transitivo direto e indireto. Ora, se o verbo transitivo direto, ele não precisa de preposição, e se o verbo transitivo indireto precisa de preposição, e agora eu tenho o verbo transitivo direto e indireto, o que eu posso concluir? Que esse verbo, ele precisa de um complemento sem preposição e de outro com preposição. E aqui nós vamos ver o conceito. O verbo transitivo indireto, ele necessita de dois complementos. Um sem a preposição e o outro com a preposição. Olha só, vamos analisar parte por parte. O rapaz entregou a encomenda para a cliente. Eu tenho aqui o verbo transitivo direto e indireto. Por que, professora, que ele é direto e indireto? Porque ele exige dois complementos. O rapaz entregou o quê? E aí a gente vai ver aqui que ele entregou a encomenda. Aí eu já fiz a primeira pergunta. O rapaz entregou o quê? A encomenda, eu já respondi. E agora, para quem?
Olha só a segunda pergunta que o verbo está me fazendo. Você viu? Então, o primeiro momento eu tenho um complemento sem preposição. No segundo momento, eu tenho um complemento com preposição, a preposição para. E aqui eu vou responder. Entregou a encomenda para a cliente. Certo, gente? Vamos ver esse outro exemplo aqui. Um outdoor. Dom Jeremias, exigimos o retorno das missas. E aqui eu vou parar só nessa frase. Você pode ler aí todo o restante da frase, que é aí uma reivindicação, né? O outdoor está servindo aí para reivindicar algo que alguém quer exigir, nesse sentido aí que nós vamos ter o retorno do quê? Das missas. Agora preste atenção. Exigimos, aí eu tenho o verbo transitivo direto e indireto. A gente vai colocar assim, tá? Verbo transitivo direto e indireto. Eu vou colocar a sigla porque é muito grande aí para a gente poder colocar dentro desse espaço. Então, o verbo exigir, ele pergunta, exigir o quê? O retorno. De quem? Das missas, tá, gente? Então, eu tenho aqui verbo transitivo direto e indireto, porque ele exige dois complementos. Um eu vou perguntar o quê, o outro eu vou perguntar quem. E aí eu vou ter aqui, ó, a preposição. A preposição, ela é essencial para eu identificar que esse verbo ele é tanto direto como ele é indireto. A característica básica do verbo transitivo indireto é o uso de preposição. E se eu tenho um verbo que ao mesmo tempo ele é direto e indireto, então eu vou ter o uso da preposição no segundo complemento. Professora, é obrigado a obedecer essa ordem? Pode vir primeiro o indireto e depois o direto? Pode, não vai alterar o sentido, tá? Vai ter aí uma alteração na construção da frase, mas não vai alterar o sentido do verbo. Ok, olha só isso aqui, vamos na prática, vamos devagar. E aí nós temos uma verdade. Enquanto você dormia, Deus preparou um lindo dia para você. E aqui eu tenho uma análise. Deus preparou? Sim, Deus preparou, mas aí você vai perguntar o quê? E aí eu vou ter o quê? Um lindo dia, é a resposta. Para quem? Para você. Perceberam? Eu tenho aí o verbo preparar, que ele me exige dois complementos. Um eu pergunto o quê e o outro para quem. Professor, é só o quê? Só o para? Não pode ser o em, o de, o pelo, o por? Sim, todas as preposições irão caber dentro da construção da pergunta que você fará para o verbo transitivo indireto. Tudo vai depender do contexto, vai depender da situação, ok? Vamos passar. E aí a gente tem os verbos intransitivos. Gente, esse assunto é básico, ele é bem fácil. Você pode estar revendo e estar lendo quantas vezes quiser que você vai compreender rapidamente. Agora você precisa realmente rever e estudar com mais calma, porque aqui a gente vê o básico. Mas você pode estar perguntando para o seu professor, pode estar acompanhando outros professores no YouTube, baixando alguns aplicativos para acompanhar aulas online, se tiver interesse, se você tiver também a possibilidade, a condição, e está aí aprimorando o seu conhecimento. Então, a gente viu os verbos transitivos direto, vimos os verbos transitivos indireto, vimos também agora o verbo transitivo direto e indireto, e nós vamos ver aqui a outra classificação do verbo significativo, que são os intransitivos. Eu falei para você agora há pouco que esse prefixo in, ele me dá a ideia de negação. E se eu tenho esse prefixo antes do transitivo, eu digo que ele é intrafegável. Como é isso, professora? Ele não trafega dentro da oração, ele para. Ele tem sentido completo, ele não precisa de complemento. Vamos ver com calma? Olha só. Verbo intransitivo é aquele que não necessita de complemento, porque ele é capaz de dar a informação completa sobre o sujeito, sobre aquele de quem nós estamos falando. Olha só aqui o que eu tenho. O motorista imprudente morreu. Veja que depois de morreu, eu não preciso mais de nenhum complemento, porque o verbo ele já estabelece o significado
e o sentido completo. Eu não preciso mais dizer, a não ser que eu queira especificá-la. Morreu de quê? Morreu de acidente, morreu de alguma enfermidade, né? De Covid, como nós estamos vendo aí, várias pessoas sendo acometidas pelo Covid, infelizmente, né? Indo a óbito. Mas essa questão aí é um complemento desnecessário, porque quando eu tenho o verbo morrer, ele já me dá o sentido completo, tá? E aí a gente vai ver em outra situação que esse de acidente, de Covid, ele não vai ser um complemento, mas ele vai ser uma informação que servirá como um acessório e não como uma necessidade. Então a gente viu aí que o verbo intransitivo, ele não precisa de complemento, né? Com esses exemplos. E agora nós vamos ver aqui outras situações. E embora a gente possa ver esse emprego do verbo levantar e do verbo sentar como ordem, como um imperativo, nós vamos ver o sentido dele agora. Levanta, senta, levanta. Quer decidir? Estou falando com o cachorro, vovô. E aí a gente tem uma tirinha, né, que ela é cômica, que ela traz aí entretenimento. Mas o que a gente vai analisar aqui é o uso do verbo, é o sentido dele. Quando você diz assim, levanta, senta, você não precisa ampliar o sentido desse verbo, porque ele já tem um significado bem completo, bem certo. Quando eu digo para você levanta, você já entende que é para você se colocar de pé. Quando eu digo para você sentar, você já entende que é para você se acomodar, né? Você se assentar em algum local, em algum cômodo. Então eu não preciso de complemento, porque ele já traz a ideia completa. E aqui eu tenho, diga que não posso atender o telefone porque o Snoopy dormiu. E eu tenho aqui, ó, o verbo dormir. Ele é um verbo intransitivo, porque ele não precisa de complemento. Viram só, gente? O verbo intransitivo, ele é o mais fácil, porque ele tem sentido completo, não precisa de complemento e ele dá a ideia de um significado que todo mundo consegue compreender e consegue também entender. Então vamos lá praticar aqui algumas atividades para ver se a gente consegue verificar se nós conseguimos aprender, entender e também apreender. Lembrando, gente, vocês têm que fazer os exercícios, vocês têm que acompanhar o livro, tem que fazer perguntas para o professor, se você tiver dúvidas, e mesmo que você não tenha, procure o professor. Professor, eu queria exercitar mais esse conteúdo, tem como se eu passar uma atividade? O professor está passando, o professor da sua escola está passando as atividades, está acompanhando, então acompanhe também, né? Exercite o seu dever de praticar. Olha só aqui, mãe, vou sair. Aonde você vai? E aqui diz assim, mãe, sair é verbo intransitivo. Por que que ele é intransitivo? Nós vamos já ver. Então, não precisa de complemento. Beijos. E aí a gente tem uma situação para se interpretar, também para a gente interagir com a forma, né, da comunicação, da interação, com o uso do gênero, com a forma linguística, como é colocado aqui o texto verbal. Tudo isso é necessário que a gente também entenda, para a gente poder compreender a questão. E aí eu pergunto para você, o verbo sair é intransitivo por quê? Porque ele precisa de complemento sem preposição, porque tem sentido completo? Sim ou não? Precisa de complemento com preposição porque não tem sentido completo? E tudo parece, né, gente? Todas as respostas se parecem muito, mas a gente precisa ter cuidado para analisar cada uma. Precisa de complemento, sem preposição, porque tem sentido completo. E por último, não precisa de complemento e tem sentido completo. Vamos lá? Quem foi que marcou aí a letra D? Se marcou a letra D, parabéns, porque você não só conseguiu entender, como você conseguiu aprender. Ok? Vamos lá para a segunda questão. Comi seu trabalho e ninguém vai acreditar em você. Geralmente os cachorrinhos gostam de fazer muito aí essas presepadas aí, quando a gente deixa alguma coisa ali, né, ao alcance deles. E aí o cachorrinho comeu o trabalho de alguém e ninguém mais vai acreditar nessa pessoa. Mas aí eu quero analisar aqui, são os verbos comer e o verbo acreditar. O verbo comer e o verbo acreditar.
ambos são transitivos diretos? Olha lá, qual é a pergunta que você vai fazer para o verbo comer? Qual é a pergunta que você vai fazer para o verbo acreditar? Pelas perguntas você já pode identificar a resposta. Letra B, ambos são intransitivos, ou seja, eles não precisam de complemento. Letra C, comer é transitivo direto e acreditar é transitivo indireto. Comer é transitivo indireto e acreditar é transitivo direto. Vamos lá, quem marcou a letra C? Parabéns, acertou novamente. E eu fico muito feliz se você estiver acertando, porque isso demonstra que você está acompanhando e está aprendendo o conteúdo. E aí nós vamos também para outra questãozinha. Paguei a dívida ao banco. Então, vamos fazer outro para nós comer, homem. Olha só a linguagem que está aí nesse segundo quadrinho. Cheia de inadequações, né? Ortográficas. Mas aí a gente tem uma leitura. E essa leitura, ela foi compreendida? Foi. Então, eu posso dizer que está tudo errado? Que não houve comunicação? De maneira alguma. Então, tudo isso nós temos que analisar. Por que que essa falante usou todas as desconstruções ortográficas para se expressar? Será que ela tem estudo? Será que ela tem uma formação? Será que ela tem informação de como é que se deve escrever corretamente? Tudo isso a gente analisa quando nós estamos estudando, interpretando uma imagem, né? Um recurso que usa a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Mas aí, gente, além dessa possibilidade de entender a língua e também de analisar outros recursos linguísticos, eu vou me deter também para aproveitar essa tirinha, essa imagem, e analisar o verbo pagar. O verbo pagar, ele pode ser considerado um exemplo de que tipo de verbo desses que a gente viu? Verbos transitivos, que precisam de complemento, mas não usam preposição. Verbo transitivo indireto, que precisam de complemento, mas também precisam de preposição. Ou eu posso ver esse verbo como um verbo transitivo direto e indireto, que usa a preposição e ao mesmo também não usa preposição. Quantas perguntas eu posso fazer para esse verbo? Olha aqui. Paguei o quê? A dívida. A quem? Ao banco. Então, quem respondeu que esse verbo é transitivo direto e indireto está de parabéns. Gente, a gente precisa estar revendo, precisa estar acompanhando. Aqui o tempo é o mínimo para que você entenda o conteúdo, veja tudo que está sendo colocado para você estar acompanhando, para ter continuidade nos seus ensinos, nos seus estudos e, consequentemente, na sua aprendizagem. Estamos fazendo o melhor possível para que você tenha continuidade nos seus estudos. Mas, para isso, é preciso que você também faça a sua parte. Se envolva, se interesse. Por isso, eu estou sempre passando uma atividadezinha para casa. E hoje eu vou passar para vocês revisarem um estudo sobre preposições. Por que, tia, preposições? Porque você precisa ver que as preposições elas serão necessárias não só no uso do verbo transitivo indireto, no complemento desse verbo, como também você verá em outras situações que é necessário você ter a compreensão e a apreensão desse conteúdo. E também eu vou pedir para vocês revisarem e estudarem sobre a transitividade verbal, tudo isso que eu falei. Se você anotou no seu caderno, parabéns. Se não, procure rever as aulas, procure registrar de forma que você consiga acompanhar e assim você tenha êxito em tudo aquilo que você se propor a fazer, ok? Na próxima aula nós nos veremos novamente. Vamos continuar com alguns conteúdos que são necessários aqui serem apresentados para que você compreenda e aplique na sua vida estudantil, ok? Até mais!